Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24/7. Eu sou o Gustavo Dantas e, como você já sabe, a nossa missão aqui é trazer grandes nomes do esporte, atletas, coaches, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida. 24 horas por dia, 7 dias na semana. E hoje meu convidado é o meu irmão Jair Lourenço, faixa preta 5º grau do mestre André Pederneiras, fundador da equipe Kimura de Natal, hoje espalhada pelo mundo inteiro, formador de vários campeões de kimono, sem kimono, de MMA, no MMA com Renan Barão, Claudinho Gadelha, Formiga, vários grandes campeões que saíram de lá hoje em dia, trabalha com o Ryan Bader, faz um trabalho sensacional aqui no Arizona, meu vizinho aqui também. Então, hoje, de vários papos que a gente bate, hoje a diferença é que só está sendo gravado. Então, meu amigo, prazer muito grande ter você aqui. Obrigado, irmão. Eu que agradeço o convite e fico muito feliz, né? Primeiro fizemos uma live, agora o podcast. Fico muito feliz e espero que a gente faça outros. É sempre bom bater esse papo com você. Boa. E então é o seguinte, a gente vai começar falando do seu início nas artes marciais e, eventualmente, como é que o jiu-jitsu apareceu e vamos embora. Vamos lá. Eu comecei, Gustavo, meu primeiro contato com artes marciais foi na época que eu tinha entre 10 e 12 anos. Era judô e karatê. Eu já praticava os dois. Eu comecei no judô primeiro e depois procurei o karatê. E por um bom tempo eu fiquei praticando os dois simultaneamente, mas levei mais a sério para a competição, assim, o judô na época, né? Quando eu ainda era criança. E depois de um tempo eu acabei parando, o judô era na escola, e eu lembro que eu mudei de escola, então já acabei parando de treinar o judô. Aí continuei treinando um pouco de karatê, até que começou o jiu-jitsu, a onda do jiu-jitsu. As pessoas começaram a falar, ó, tem uma arte marcial ali que é completa, tem queda, tem chão, tem trocação, e você não vai precisar fazer 2, 3 modalidades para poder aprender tudo. Você com uma só pode aprender. Aí eu fiquei muito curioso para ir. Aí foi a primeira vez que eu treinei jiu-jitsu. Foi com o mestre Bani Cavalcante, que hoje reside em Brasília. Ele morou em Natal a vida toda, né? E hoje em dia, acho que uns 20 anos atrás, ele mudou para Brasília. 20, mais ou menos por isso aí. E a primeira vez que eu treinei com ele foi numa academia lá no centro da cidade. Eu treinei alguns dias com ele e tal, treinei um mês ou 2 no máximo, não foi muito tempo. E nessa época, quando eu comecei a treinar, rapaz, as notas não foram tão boas na escola, meu pai já cortou logo, fez, ó, agora você só volta no próximo bimestre. Aí eu tive que ralar para recuperar, para voltar. E quando eu fui voltar, ele já tinha mudado, já não estava mais lá na cidade. Aí eu passei um tempo sem treinar e tal, e depois cheguei a treinar com um aluno dele chamado Alexandre Bosco, porque eu tenho um primo, Neto Pescoço, que sempre treinou lá. E ele me convidou para ir lá, né? Porque eu não tinha carro naquela época, ainda era menor, né? Eu tinha acho que 15, 16 anos. 15 para 16 anos era. Então não tinha carro. E ele já era mais velho que eu, ele sempre me levava. Aí eu ia treinar lá no Bosco. E aí, depois foi passando o tempo, o Bani foi pro Alecrim. O Bani foi pro Alecrim, porque o Bosco era em Candelária, era bem longe. E do Alecrim eu conseguia ir de bike, entendeu, Gustavo? Então eu disse, cara, eu vou de bike. Aí eu comecei a ir de bike. Ia da escola, ia, chegava lá, treinava de tarde, de noite, os 2 horários. Aí fiquei treinando, aí depois mudou lá pra Candelária. Quando mudou pra Candelária, acho que eu tava com 17 anos. E aí fiquei assim, dependendo de carona, mas aí eu mudei pra lá, continuei com ele, fui pra Candelária. E foi onde fiquei bastante tempo até abrir a Kimura, né? Foi quando veio a Kimura. Isso aí foi no início dos anos 90, entre 90 e 92, bem no início mesmo. E como é que foi o começo com competições? Que na época não tinha tanto também, né? E como é que foi, você lembra a tua primeira competição de jiu-jitsu? Lembro, de jiu-jitsu no caso, né? Isso. A minha primeira competição de jiu-jitsu, eu lutei, eu acho que eu tinha um mês, não tinha nem 3 meses de treino, 2 meses de treino, algo assim. E eu fiz acho que 4 lutas, aí eu perdi na final, a luta foi muito dura. Eu ganhei dos caras duros, inclusive ganhei de um cara que depois ficou meu amigo, Oliver. Ele era muito duro, todo mundo falava dele na cidade, era aquele cara que todo mundo se conhece ali em Natal, né? E naquela época a cidade ainda era menor, então todo mundo se conhecia mesmo, todo mundo ia para os mesmos lugares, finais de semana e tal. Então eu até lutei com esse cara que era muito forte, o Oliver, e eu venci 3 lutas e perdi na final para um cara chamado Geraldo, que é gente boa também.
E foi uma luta bem dura, bem disputada. Então eu vi que eu tinha talento ali, né? Também tinha uma base do judô que ajudou. E em seguida, o próximo campeonato, eu lutei outro de faixa branca, e nesse já fui campeão. E depois teve um Gernes de jiu-jitsu, né? Os jogos escolares de jiu-jitsu. E nesse foi um dos que eu tive um dos melhores desempenhos. Eu venci o peso de faixa azul já. Venci a categoria e perdi na final do absoluto. Mas foi meu primeiro campeonato de faixa azul. Eu lutei com um cara que depois veio a ser meu aluno, Anselmo, o nome dele é Anselmo. O bicho é grande, devia ter uns 103 quilos, 140. Judoca também, isso é uma luta boa. E o juiz deram para ele. Ele lutou bem também. E aí foi meu início nas competições de branco e azul, de jiu-jitsu. Esse aí foi meu início. E para quem não sabe, né, você também se envolveu com, no caso não era nem MMA, né? Vale tudo na época, sem luva também. O cabra macho você, rapaz. Bicho rindo. De fazer circuito, essas coisas, mais de uma luta na noite. Como é que Isso. foi essa parada aí? Em que momento apareceu? Em que momento na sua jornada do jiu-jitsu que apareceu essas oportunidades aí? Bem, minha primeira luta, eu não lembro se eu ainda era faixa branca ou já era faixa azul. Eu acredito que eu já era faixa azul de jiu-jitsu na minha primeira luta, mas eu não tenho certeza. Eu tenho que até. Eu vou ver se eu acho uma imagem que tem uma imagem da minha entrada. Então, essa foi minha primeira luta. Eu fiz uma luta de MMA e vale tudo, né, na época, que valia tudo mesmo. Lutei com um cara chamado Sombra, que ele é um striker. E lutei bem, lutei com ele em pé e ele até me agarrou na luta. Ele que procurou agarrar, procurou o clinch. E eu consegui botar para baixo, tal, fiquei por ali e terminei finalizando, foi minha primeira. E eu tinha um sonho de ir no Rio de Janeiro, sempre tinha vontade de ir no Rio de Janeiro, só que o Rio de Janeiro naquela época era longe demais, rapaz. Hoje em dia tá mais perto lá de Natal, na época era longe, rapaz. Aí eu queria ir no Rio, eu ouvi dizer que ia ter algum circuito lá em Recife que ia ter uma moto. Eu disse, cara, esse circuito eu tenho que estar nesse negócio, se eu ganhar essa moto eu vendo e vou pro Rio. Aí, na época, tem um amigo meu antigo, o Robson Bonifácio, ele tinha arrendado um horário lá na academia, na Kimura, porque ele tinha a academia dele em Morro Branco, mas aí, não sei o que foi aconteceu, que alugaram o ponto todo e ele teve que sair, né? E aí ele me alugou um horário, ficou uma época lá, treinando a galera também, treinando com a gente junto, todo mundo treinando junto, eu treinava no horário dele e no meu. E fomos nós dois para essa luta. O GP era até 90 quilos. Eu tinha 73 na época. Essa minha primeira luta tinha sido 70. Então, 90 quilos. Com 73, comi muito. Aumentei até de peso, fiquei com 76. Mas aí na semana da luta, adrenalina, meu amigo. Perdi tudo de novo, fiquei com 73. E a galera bateu 90 e alguns recuperaram o peso, né? Estavam com mais de 90 no dia. Mas eu consegui ir bem. Venci a primeira luta, era um cara, um striker também, era bem, muito bom. Trocamos muito ali em pé. Eu consegui pegar ele no chão. O cara tava todo cheio de óleo, inclusive, escorregava pra caramba, era óleo. Acho que ele botou aquele óleo Johnson antes da luta e quando suou, meu amigo, duas vezes eu fui para as costas dele, ele saía. Mas daí deu certo. Aí eu fui para a segunda luta, lutei com um cara de Toritama. Esses caras são muito conhecidos da luta livre. Então essa luta foi muito dura, mas eu consegui conectar golpes bons em pé nele. Ele ficou tentando me derrubar, não conseguia. E em um momento eu já puxei, assim, quando ele veio me derrubar, dei tipo aquele sumigaesh, o sumigaesh, do aqui, que a gente chama no jiu-jitsu. E já caí por cima, acertei umas cotoveladas, ele pediu pra parar. E a final, a última luta da noite, a terceira, foi com um cara que na época era presidiário, rapaz. Essa história aí você tem que contar os detalhes dela. Esse cara muito forte. E ele venceu a primeira luta, nocauteou um cara muito duro. E na semifinal ele lutou com esse meu parceiro, o Robson Bonifácio. Fizeram uma luta dura e tal, mas o Robson Bonifácio tinha feito a primeira com um desse de Toritama também, que eram dois caras, tava um em cada chave, e todo mundo falava que eles iriam vencer, né? Porque eles eram mais velhos e tal. E eu tinha o quê? Acho que eu tinha 19 anos, 20 anos no máximo, não tinha muita experiência. Eu tinha uma luta de MMA, de vale tudo. Esses caras lutavam direto, né? Mas aí Robson o venceu, mas saiu bem desgastado da luta. Aí ele veio e perdeu para o Touro, esse Touro na semifinal. Aí a final foi eu e esse Touro, e foi uma luta muito dura. Um fato engraçado que aconteceu, cara, é que no meio da luta, a gente tá trocando porrada ali, começou uma briga da arquibancada, luta livre contra jiu-jitsu, tinha muito isso, né? Aí um cara deu um tiro.
Aí o cara olhou pra mim, o touro, o lutador, fez macaco. Ele, acho que ele pensou em chamar outro apelido, chamou macaco. O macaco na época tava lutando tudo, né? Ele, macaco, meu irmão, quando os caras batiam aqui é pra matar aqui no Pernambuco. Aí pulou do ringue. Também o caminho que ele fez, eu fui junto com ele. Eu pulei junto também. Eu digo, eu vou ficar embaixo do ringue, cara, esse negócio de tiroteio. Quando eu entrei embaixo do ringue, ele já tava lá. Só que ele entrou, a polícia foi toda atrás dele, porque ele ia lutar, a polícia que levava ele. Ele tinha um suporte muito grande do cara chamado Ed Sá, o cara patrocinava ele. O cara era um dos empreendedores da Hyundai lá em Recife, que tem um cara que gosta do esporte, um cara que a gente sempre se deu muito bem. E esse cara patrocinava ele, nas lutas ele vencia tudo. GP, ele era muito forte. Então, aí a polícia foi embaixo do ringue para tirar ele. Aí voltou, aí volta, não volta a luta, não sei o que. Eu digo, não, tem que voltar, cara. Tem que voltar a luta. Aí voltamos a luta. Eu já tinha levado umas porradas boas, o bicho era forte. Eu tentava derrubar, tinha dificuldade. Aí teve um momento, rapaz, nessa época, na hora do tiroteio, foi uma época que eu tava por baixo fazendo guarda, ele me chutando. Ele passou muito tempo chutando, eu fazendo guarda. E o juiz lá de Pernambuco não mandava subir de jeito nenhum. Eu digo, não, cara, eu não vou arriscar subir que varia tiro de meta, eu não vou arriscar me sentar. Com a minha guarda eu me garantia, mesmo ele sendo maior. Eu disse, se eu for me levantar, ele vai dar um tiro de meta. Foi o que ele fez na luta também anterior. Aí eu fiquei por ali e tal, aí foi quando começou esse tiroteio. E quando a gente voltou, voltamos em pé. Aí eu troquei bastante, foi uma luta muito de trocação. Aí eu consegui derrubar ele, peguei as costas, que eu já tinha dado 2 armlock, ele tinha levantado e pisado no meu rosto, filha da mãe. Eita, Eu dava o porra. armlock por baixo da guarda, ele ficava em pé e pisava no meu rosto, que valia na época, né? E eu tirando o rosto, eu fui 2 vezes de cara no braço, eu não vou mais não. Eu lembrei de uma coisa que Hélio Gracie dizia. Olha, braço o cara quebra e ele ainda continua. Tem cara que ainda continua, mas o pescoço depois que dormir, não tem jeito. Pegou, dorme. Não tem esse negócio de quebrar e continuar. Dormiu, dormiu. Aí eu digo, eu vou no pescoço. Aí peguei no pescoço, mas o bicho resistiu muito, aí bateu, graças a Deus. Aí foi quando eu peguei a moto, vendi, né? Os caras fizeram até uma sacanagem lá, abriram o motor da moto e jogaram areia. Teve que gastar um dinheiro lá em Recife. Porra. Os caras com raiva, cara, porque não foi. Porque os caras postam, lá em Recife, os caras postam muito em luta. É igual briga de galo, mesmo. Os caras postando. O Paulo Bomba, um grande amigo meu, que me espelhei muito dele como professor, irmão de Kleber Galdino, apostou com esse Ed Sá no dia, ganhou dinheiro, fez ó, ganhou dinheiro aqui e tal. Eu digo, coisa boa. Aí, rapaz, nessa época a galera jogou areia com raiva. Eu acho que é alguém de Pernambuco, eu imagino, né? Mas aí eu vendi a moto e a metade do dinheiro eu dei as Opson, né? Que foi o cara que lutou também no GP, treinou comigo o tempo todo, treinamos juntos. Então a gente dividiu, metade ficou com ele, a outra metade eu fui e comprei a passagem pro Rio. Foi a primeira vez que eu fui no Rio na minha vida. E a primeira vez que eu fui no Rio, eu treinei na academia Kyoto. Porque esse Alexandre Bosco, que eu tinha treinado há muito tempo atrás, que foi aluno do Bano Cavalcante, hoje em dia, infelizmente, o mestre Alexandre Bosco já é falecido. Mas ele abriu as portas pra gente lá, ele, o Kleber Galdino, o Paulo. E as 2 primeiras vezes que eu fui no Rio, eu fui na Kyoto, só que na segunda vez eu já fui na Nova União, através de Guilherme Santos. Guilherme Santos que convidou a gente para ir, abriu as portas. Aí eu estando na Kyoto, perguntei o Álvaro Mansur, que estava na frente, né, na época, o filho do mestre Mansur, eu perguntei se eu poderia... Não, o sobrinho do mestre Mansur, não era nem o Álvaro, o Álvaro Mansur que estava na época. Era o filho do mestre Mansur mesmo, Kraus Mansur. Álvaro Mansur treinava lá, mas o Kraus Mansur, filho do mestre Mansur, eu perguntei a ele se eu poderia visitar a Nova União. Ele, claro, o Dedé, eu gosto muito do Dedé e tal. Aí, cara, a primeira vez que eu vi o Dedé, eu digo, pronto, encontrei o que eu tava procurando. Um cara centrado, do bem, humilde, fácil de conversar e treinando. Eu achei muito bacana aquilo, porque ele treinando com todo mundo. Primeiro dia que eu fui lá, treinou logo comigo. Aquilo, até hoje eu faço isso quando vem gente me visitar. Eu faço questão de treinar, né? Se eu tiver com condição, não tiver com nenhuma lesão, qualquer um que for, vou fazer questão de treinar, porque eu aprendi isso com o Dedé e gostei muito da forma como ele nos recebeu, entendeu? E a forma como ele conduziu a aula, assim, uma aula bem séria, mas ao mesmo tempo descontraída também, uma aula à vontade, eu me senti bem à vontade. Aí eu disse, cara, eu vou ter que ficar treinando aqui. Aí fui mais uma vez, já conversei depois com o próprio mestre Mansur. Eu digo, olha, eu gostaria de ficar indo lá na Nova União, se tiver algum problema. Ele, não, fica aqui, fique lá, quando você vier, fica aqui, fique lá. Aí, mas sempre que eu ia no Rio, acabava ficando mais na Nova União, porque a Kyoto se especializou muito em crianças. Inclusive, eles foram campeões brasileiros várias vezes infantil. Uhum. Né? Eles eram muito fortes ali na Tijuca. E eles se especializaram mais em criança.
Aí eu fui ficando cada vez mais lá no Dedé, cada vez mais, e tô lá até hoje. Cara, vamos voltar aí nessa experiência. Eu sei que foi muito tempo atrás, mas como é que foi a adrenalina? Como é que foi emocionalmente falando você ir lutar um GP, que no caso você é o cara mais leve, né? Aí tá lutando contra as pessoas mais experientes. Como é que foi emocionalmente? Porque não é nem só uma luta, para fazer 3 lutas, né? Então, Isso como é é que que é foi? ruim. Cara, uma coisa que eu nunca esqueço era eu vencer a primeira e não poder comemorar, entendeu? Aí Uhum. vencer a segunda e não poder comemorar, que ainda tinha mais. Isso foi uma das coisas que me marcou durante, mas antes do processo eu senti muito psicológico. Tem que ser real. Naquela época eu não tinha maturidade emocional, discernimento que tenho hoje. Então eu fiquei muito nervoso. Tanto que eu trabalhei para ganhar um peso, consegui ganhar um peso, mas na semana da luta eu era toda hora indo no banheiro, rapaz. Tava virando água, o negócio urinando o tempo todo, cara, assim. Aí, com a adrenalina, né? Que hoje em dia não acontece mais tanto comigo, mas ainda sinto adrenalina para qualquer luta. Lutei jiu-jitsu aqui, senti. Lutei o boxe, também senti. No boxe, mais ainda, porque é uma coisa que eu não dominava. O MMA, mais ainda, porque eu sabia que eram 3 lutas e com caras experientes e maiores. Então, a pressão era muito grande. Eu fui escondido do meu pai e minha mãe, né? Eles não podiam saber disso. Eu ia pra uma luta dessa. Eu dizendo que era um campeonato de grappling. Aí né, que na época chamava grappling, né? O Nogi. E eu disse, cara, eu não posso perder, sair cortado, machucado, porque quando chegar em casa, ainda peguei um bocado de ponto no rosto, né? Acho que é desse lado aqui. Ainda peguei ponto, o cara ainda abriu meu rosto um cabeçado. A hora que ele foi na minha guarda, eu dei um modo ali, ele pum, deu uma cabeçada, cortou. E aí eu ponteei, cheguei em casa e tive que contar a história que meu pai fez. Isso aí foi grappling mesmo? Eu disse, rapaz, deixa ele contar aqui. Aí Depois que ficou passou, chateado. não tinha mais jeito, ele tinha Não tinha passado. mais jeito, cara. Não tinha Fazer o como. quê? E eu sei que você focou muito na tua carreira também na parte de treinador, né? Não é à toa que você criou, formou tantos campeões. Como é que foi essa decisão de você começar a focar mais? Você sabe, todo mundo está assistindo, se é professor, é difícil você fazer os dois. E quando você é competidor, a verdade é que você tem que ser egoísta, né? Então é difícil você fazer bem os dois, ser treinador e ser competidor. É uma coisa muito difícil. Então, como é que foi essa decisão de você focar mais nessa parte de coach? Gustavo, as coisas foram acontecendo naturalmente. Até o início da Kimura foi uma coisa muito assim. Não foi uma coisa planejada. Foi assim, eu queria ser um profissional de jiu-jitsu, um profissional da luta. E todas as academias, praticamente, naquela época, né? Na Potiguar, Associação Potiguar, só tinha 2 treinos ou 3 treinos por semana. Né? Lá no Bosco, por exemplo, era terça e quinta. Aí lá no Paulo também era segunda, quarta, sexta, Kleber Galdino, terça e quinta. Todos os treinos no Buda também, né? O final do Buda também, que eu aprendi muito com ele, hoje é falecido. Também só tinha 2 treinos. E eu dizia, cara, para eu ficar um passo na frente dos outros, eu tenho que treinar mais do que eles. Não tem como. Porque tem muita gente que já começou a treinar aí há muito mais tempo que eu. Então eu tenho que tentar recuperar esse tempo treinando mais do que todos. Aí eu juntei uma turma, no caso eu, Jornal e Bo, que era eu, Jornal e Bo, que a gente era faixa azul lá do antigo já. Eu comecei a Kimura, era faixa azul ainda. Aí foi quando eu convidei eles para a gente abrir um espaço para a gente começar a treinar os outros dias e chamar a gente do judô, que eu treinava muito judô também, eu fiz muito tempo os dois, né, durante muito tempo. Até para competir mais, tinha pouca competição de judô e pouca de jiu-jitsu. Então eu lutava nos dois simultaneamente. E, e nessa época aí, eu acho que foi bem foi outubro de 93, 12 de outubro de 93, né? Então a gente começou assim, foi quando a gente fundou a Kimura, mas nós abrimos tipo um mês antes, 2 meses antes e ficamos treinando. Só que começou muita gente aí lá. Muita gente querendo treinar e dizendo, rapaz, você tem que montar uma academia, tem uma estrutura boa aqui e tal. Vamos montar uma academia aqui, rapaz. E aí ficou naquele negócio de, cara, vamos montar. Aí conversei com o mestre Buda, né? Como eu falei, hoje é falecido. E ele deu todo o suporte, ele, Bosco, Paulo, Kleber, todo mundo da Associação Potiguar, deu muito suporte, né? Foram lá ajudar a montar o tatame. E aí eu fui começando a dar aula, mas continuei fazendo os dois, dando aula, competindo, até que chegou a época do Vale Tudo. Mais profissional, tem aí mais dinheiro envolvido, tinha que focar mais na carreira dos caras, e a gente, durante uma época, fomos muito bem, assim, no Vale Tudo e no Jiu-Jitsu ao mesmo tempo, mas era muito difícil
conduzir os dois e, ao mesmo tempo, a minha parte de atleta. Então, durante muitos anos, eu abdiquei da minha carreira de atleta para cuidar da carreira de outros atletas. Essa que foi a verdade. É tanto que quando eu lutei o europeu, né? Eu lutei 2 europeus, eu fui campeão, graças a Deus, nos 2. Mas eu já estava 4 anos sem lutar quando eu lutei o da IBJJF. 4 anos sem competir. Depois fiquei mais 4 quando lutei o nacional aqui. Quer dizer, em 8 anos eu lutei 2 competições. Então, eu lutei muito no adulto, mas no Master não lutei muito pouco campeonato no Master. Eu lutei no começo do Master 1, mas Master 2 eu não lutei praticamente. Não lembro nem de ter lutado. E no Master 3 eu fiz uma luta, foi nesse europeu, no meu último ano de Master... de Master 2, desculpe. Foi no europeu, foi meu último ano de Master 2. Pronto, eu fiz uma luta no Master 2. E no Master 3, no Master 1, acho que eu lutei durante 2 anos. E Master 3 também, acho que eu só fiz um aqui no Nacional. Então, eu abdiquei muito. E agora, aqui nos Estados Unidos, eu estou conseguindo treinar mais. E você sabe como é o americano. O americano, ele toca as coisas dele, né, cara? Não tem que você estar se preocupando tanto. Ele sabe o que tem que fazer. É muito assim. A gente no Brasil, tudo era uma coisa muito nova. O americano já lidar com esporte profissional a vida toda. No Brasil, o jiu-jitsu era novo e ser profissional mais novo ainda, né? Então, aqui eu tenho mais essa tranquilidade, não ter que me preocupar tanto com a carreira do cara, com as lutas, procurar a luta, que todo mundo tem seu manager. Naquela época eu tinha que correr atrás com o Dedé, ou falar com outro manager, era complicado. Então, hoje eu estou conseguindo treinar mais, né? Inclusive, treino muito com você lá na sua academia, né? Pego muito os seus treinos, gosto muito, me ajudou muito nesse camp do Pan-Americano. E isso eu fico feliz de poder treinar como aluno, chegar na academia. Rapaz, hoje eu vim só para treinar. Isso para mim não tem preço. Muita gente muitos professores sonham com isso, né? E não podem. E outros sonham, mas não tem coragem, né? Às vezes está machucado, está fora de forma, não treina mais, né? Não gosta. Gostaria, mas não gosta. Aquele negócio, poxa, eu gostaria, mas por outro lado eu não gosto, eu me sentir mal. Então, eu me sinto muito bem ir lá como aluno treinar. E era uma das coisas que eu mais gostava quando eu morava no Brasil, era ir para o Rio para ter aula com o Dedé. Eu gostava muito com o Dedé e de Vale Tudo com o Pedro Rizzo. Eu sempre gostei muito, Beto Leitão, wrestling, então eu gostava de ser aluno. E eu, graças a Deus, carrego isso até hoje. Eu me sinto muito bem aqui em pegar um treino de wrestling com o Eric Larkin, ser aluno dele no wrestling, né? O Ryan Bader puxar um treino, o CB de wrestling, eu tá ali. Um treino de grade, né? A gente tá ali também treinando. Então, assim, tá como aluno, eu gosto muito, mas tem os dias que eu venho com o chapéu do professor, né? Eu digo, ó, hoje o chapéu é de professor, vou só dar aula. Hoje o chapéu é de aluno. Hoje o chapéu aqui é de professor que no final vai dar um rola. Então, cada dia você tem que botar um chapéu e manter a postura de acordo com aquele chapéu que você está usando, né? Exato. Então, eu gosto muito de vestir o chapéu de aluno. Esse é o que eu vou mais relaxado para academia, é o melhor. Boa. E, cara, eu estava conversando com alguém recentemente, falando que você mais ainda, eu dei muita sorte também de ter viajado bastante com o Dedé em várias lutas e aprendido muito. Você viajou mais ainda do que eu, né? Então você teve grandes oportunidades, porque, pô, você me fala, o Dedé é um dos caras mais ocupados que eu conheço. E é difícil você parar e ele no Rio, você conseguir parar e trocar uma ideia com ele 5 minutos. Ele tá na correria, papapá. E Ele então. chama você para ir com ele, vamos ali. Exatamente, vai andando e vai falando. E então eu acho que eu tive muita sorte assim de passar, né, de ir para várias lutas, ficar no mesmo quarto, passar vários dias junto, aprender muito com ele. Então, quando você vê assim, vários aprendizados que você teve com ele, como mestre, como amigo, quais são umas coisas que chamam a tua atenção assim nesse aprendizado que você teve indo nessas lutas de MMA com ele? Como tudo, né? Como pessoa, como professor, quais coisas que vêm assim à tua mente? Rapaz, uma das coisas mais importantes para mim é a honestidade do Dedé, né? Isso aí é incontestável, né? É um cara muito honesto, eu gosto muito disso. E a energia do Dedé, né? Você que conhece próximo assim como eu, a energia, você tá ali perto dele, tá sempre falando de coisa boa, você não vê o Dedé reclamando da vida, falando mal de nada, tá sempre falando mal de alguém, tá sempre falando coisas boas. Então, foi muito aprendizado essas viagens, sou muito grato, que aprendi muito. Não só como professor,
mas como ser humano e como pai também, né? Que eu vi a forma que ele tá sempre conversando com os filhos. Quando eu estava no Rio de Janeiro, a gente sempre botava nossos filhos juntos, né? E eu via isso ali também, eu achava legal a forma que ele tratava os filhos, muito parecido com a forma que eu trato, praticamente igual, com muito carinho, respeito, e sempre na hora que tem que punir, punindo, né? Não tem jeito. Não de bater, graças a Deus nunca bati um filho meu, nem tem coragem de bater. Mas botar de castigo, ou deixar de fazer alguma coisa, algo ele tem que entender que é uma lição disciplinar, né? Então eu aprendi muita coisa com o Dedé, assim, dentro e fora do ringue, do tatame. Mas esse lance da honestidade, da clareza, ser um cara claro com as coisas, isso aí eu acho que é uma das maiores qualidades que ele tem. E a vontade de trabalhar, o empreendedorismo, né? Ele é um empreendedor nato, né? É. Sabe que o Dedé, há muitos anos atrás, no início mesmo, chegou a vender docinho com a mãe dele, né? Cocada doce, saía vendendo no Flamengo. Depois botou tipo uma adega, né? Um bar, e tome vender bebida, e sempre empreendendo com alguma coisa. Até se encontrar com o que ele faz de melhor, que é administrar, né, gerir a academia e construir, né, que o Dedé tem uma paixão por construção. Dedé, É. eu sempre ligo para ele de qual é a construção que você está fazendo agora, que eu sei que tem alguma coisa. Ele fala, ó, tem uma lá no céu, outra, tem outra no céu. Eu digo, cara, ele adora isso, né? Isso é do empreendedor, né? Gosta de começar do zero e terminar, né? Como ele fez ali com o CT, né? Que ali, meu Uhum. irmão, o CT no Brasil, aquele CT ali é É, padrão mundial. Qualquer lugar do mundo ele é top one, é, top 1. com certeza. E vamos voltar um pouquinho quando você falou que você ficou um tempo sem competir e lutou no europeu, porque muita gente que está assistindo aí, de repente, tem a galera, muita gente que me acompanha, tem todas as idades, mas tem a galera muito master que me acompanha. Tem muita gente que, de repente, agora, né, a gente está gravando isso aí em outubro de 2020, ano da pandemia. Mas eu sei que, então, não tem, tá voltando aos pouquinhos aí as competições. Então, às vezes as pessoas ficam tanto tempo sem competir, com vontade, mas acabam não competindo, porque, sei lá, ficou muito tempo e acaba batendo aquele receio e tal. Como é que foi para você ficar esse tempo todo afastado e competir a primeira vez no europeu? Você lembra como você se sentiu? Você conseguiu lutar bem? Como é que foi? Foi assim, o primeiro europeu que eu lutei foi da CBJJE, né? Uhum. Do Moisés Murad. Foi a primeira vez que eu lutei, fui campeão. E esse interessante que foi meu último campeonato antes do outro europeu da IBJJF. Então, 4 anos e meio depois eu fui lutar o da IBJJF. Era o meu último ano de Master 2. Eu tive uma performance muito boa, foram 5 lutas. Tive uma performance boa, consegui dominar, fazer meu jogo, impor o jogo, derrubar. Teve um cara muito duro que já foi seleção de judô, que era muito duro, então a gente trocou muito tempo em pé, foi a primeira luta, então esse cara eu tive que chamar no final. Puxei para guarda, mas consegui raspar. E fiz umas lutas duríssimas, eu queria até fechar com o José Caô, né, José Carlos, porque Leonardo Souza e José Carlos, em um ano no marcha a gente se encontra, no meu último ano, no primeiro deles. Uhum. Ele chega na minha categoria e eu ainda estou lá por um ano, então era meu último ano e o primeiro de Zé Caô, mas infelizmente Zé Caô lutou muito bem, acho que ganhou 3 lutas, ganhou 3 lutas e perdeu na semifinal, né? Para o Lagartixa, que é um cara bem duro. Aí eu fiz a final com ele. E graças a Deus deu tudo certo. Foi uma luta boa, ele era bom de queda também, mas eu consegui derrubar e fazer um jogo bom por cima. Esse campeonato, minha performance foi boa, não levei vantagem, não levei pontuação. Mas, assim, psicologicamente tive a pressão, porque estava muito tempo sem lutar, campeonato internacional, viagem, muitos alunos meus competindo, eu passei vários dias lá no ginásio, e fuso horário, tudo isso me preocupava um pouco, né? Mas eu ficava sempre, aquela história como você fala, o passageiro obscuro vinha, né? Que ele é cara, a viagem, fuso horário, você vai estar cansado. Mas aí eu dava o bloqueio do karatê, né? Eu digo, meu É. irmão, vou pensar em coisa boa. Estou cansado, mas muita gente vai estar também. Eu tenho que confiar no meu jogo, no que eu treinei. E 5 minutos vai dar certo, não tem essa. Se fosse de 10 minutos de adulto, com certeza eu me preocuparia mais, né? Uhum. Mas 5 minutos dá para fazer, botei na cabeça e graças a Deus deu certo. Vamos aproveitar e até falar aí de erros psicológicos, né? Vamos dividir um pouco aí essa fase. A gente depois fala um pouquinho mais agora, mais recente, que você tem competido. Mas você olhando para trás, assim, erros psicológicos que você acredita que você já cometeu, que hoje em dia você pode passar essa experiência para os seus alunos, né? Quais são alguns erros que você acredita que você já cometeu?
Eu acho que o meu principal erro, às vezes, era muita ansiedade durante a luta. Eu fui um cara que eu comecei no jiu-jitsu, eu era muito de finalizar o tempo todo. Puxar pra guarda, triângulo, armlock, era o tempo todo. Ou derrubava, saia no braço. Eu jogava muito de CO e saia no braço, ou então puxava de Octomon Naguei, né? Se o cara não caísse, eu já botava na guarda fechada, pegava braço, triângulo. E na faixa azul foi assim. Quando chegou na faixa roxa, o negócio já ficou mais difícil de fazer isso com a galera. Uhum. Então já percebi que eu tinha que mudar um pouco o meu jogo, né? Fazer um jogo mais cadenciado. Então, a partir da faixa roxa, eu conseguia ter uma maturidade emocional melhor, mas eu acho que na faixa preta eu comecei a ter um domínio melhor da minha emoção, da maturidade emocional em geral, né? Acho que eu tive mais maturidade emocional a partir da Master. Eu acho que no adulto eu fui bem, mas eu poderia ter sido ainda melhor. Mas eu acho que muitas vezes eu travava, queria fazer demais, aí não conseguia, ficava naquela ansiedade, terminava entrando numa queda errada e caía por baixo, ou terminava puxando na hora errada, porque eu queria decidir a luta. Mesmo eu aprendendo na roxa, que aos poucos ia ter que ir mudando, mas da roxa para marrom eu carreguei muito isso. Quando eu não conseguia finalizar logo, às vezes eu ficava muito ansioso, aí perdia a luta por uma besteira, né? Nunca mais esqueço, uma vez eu perdi uma luta, uma semifinal, isso aí já foi de preta, para o Juquinha. Era meu primeiro ano meu segundo ano de Master. Acho que o primeiro ano de Master eu lutei de adulto ainda. Acho que era meu segundo ano de Master. E eu lutei com o Juquinha na semifinal. Fiz 2 lutas ou 3 e a semifinal com ele. E foi uma luta dura, mas eu derrubei ele no início e consegui passar a guarda. E ele passou uns 15 minutos brigando ali na luta para não, uns 15 minutos não, desculpa, uns 10 aqui, passou muito tempo, foi quase 10 segundos, essa média de 10 segundos. Ele brigando para repor, não parou e repôs, mas eu fiquei muito tempo do lado. E na época o árbitro foi o Del, e eu tinha feito o camp lá com o Del, lá em Campos, para esse campeonato, né? Tinha passado 1 mês e meio lá treinando. Aí, rapaz, o Del não deu os 3 pontos. Eu comecei a olhar pro Del, naquela época a gente falava, né? Eu digo que não valeu não a pontuação. Aí o Del já fez, ó, não pode falar não. Mas não, dizia que não podia, mas a galera falava, não é Uhum. como hoje, né? Hoje você leva logo uma punição. É. Aí eu comecei a ficar tranquilo, olhando para ele e não me ligava, não estava prestando atenção na luta. Eu estava com 2 pontos e uma vantagem, independente dele ter dado aquela pontuação, não era para eu ter administrado a luta como estava. Aí eu fui, cara, fiquei muito ansioso, saindo do pé dele. Bah, no toe hold. Pegou, não sei o que, ele foi, virou, ficou por cima. Naquela época, mesmo que tivesse encaixado o golpe, você ficando por baixo depois, né? Como praticamente é hoje. Foi 2 pontos para ele, né? E ele foi e eu por ali ainda discutindo com o Del, assim, discutindo não, conversando com o Del, sempre tive muito respeito pelo mestre Del, né? Ainda falando alguma coisa, bem chateado, fiquei com aquilo na cabeça, depois não falei mais nada, mas fiquei com aquilo na cabeça. E ele terminou chegando na minha guarda. E a luta terminou, acho que empatada, e o Del deu para ele, ou ele fez mais uma vantagem. Eu não lembro se ele chegou na minha guarda. Foi, ele me fez virar de costa uma vez também, foi. Eu defendi a costa, botei na guarda, ele chegou na meia. Foi o que aconteceu. Mas eu achei que faltou foco, eu estava muito focado naquilo ali que aconteceu. Se o Del errou, acertou, não tinha que É. julgar isso, né? Ele é com o árbitro, ele que estava vendo. Jamais o culpei por isso. A culpa foi meu, eu que tive o mistake, o erro, né? Não foi assim, eu não posso culpar o árbitro. Para muita gente culpa logo o árbitro. Eu vou culpar o É. árbitro. Não, eu vou culpar a mim, porque eu devia ter controlado. Eu estava com 2 pontos e uma vantagem. É o que eu mais falo hoje para os meus alunos. Meu amigo, vai começar uma luta, procure abrir o placar com pontuação e vantagem. Puder ser 3-1, ótimo. 2-1, o que for. Porque o cara tem que fazer pelo menos 3 ações para ele vencer. Ele tem que raspar, montar, ou tem que raspar e fazer outra vantagem, mais alguma coisa para poder vencer. Então eu sempre falo isso, e nesse dia eu nem pensei nisso. Fiquei com aquilo na cabeça da pontuação que eu tinha certeza que tinha sido. E não recebi e terminei perdendo a luta. E 1 ano depois eu lutei com ele em Teresópolis, na final do Mundial. Semifinal do Mundial, era semifinal novamente. Aí eu digo, não, agora aqui vai ser diferente. Eu não vou dar brecha, eu não vou. Aí eu fui focado, aí eu fiz o jogo certo. Ele não trocou mais queda comigo, na primeira vez ele trocou, ele gostava de trocar, ele já me puxou. Mas eu dei uma pressão ali, passei, segurei e tal. Ele repôs, eu fiquei por ali. E um momento eu fui, puxei ele para guarda no final. E ele chegou na meia quase passando. Eu acho que se tivesse mais 20 segundos eu tinha perdido aquela luta. Hum. Ele chegou na meia, ficou só o pezinho, rapaz. Eu lembro até hoje meus alunos gritando, falta 10 segundos de meu amigo, esses 10 segundos aqui. Eu vou fazer tanta força dessa perna que não sai, não. Eu segurei o pé por 10 segundos ali até acabar o tempo e eu venci nesse dia. Mas eu
a diferença em apenas um ano, quando você já adquire um pouco mais de maturidade emocional, né? Aprende com o erro, né? Que muita gente às vezes perde uma luta e fica, foi uma derrota. Eu digo, cara, luta perdida para mim só é uma derrota se você não aprendeu nada com ela. Se você aprendeu e venceu depois com aquilo ali, então não é uma Com derrota, foi certeza. apenas um dia de aprendizado, né? Não foi um dia de vitória, mas foi um dia de aprendizado que é uma vitória também, né? É uma conquista. Então eu, graças a Deus, assim, as lutas que eu perdi, eu fiz muito aprendizado com elas. Muito aprendizado. E isso me ajudou muito, né? No brasileiro, uma vez, um exemplo da CBJJ, eu causei um erro grave, de faixa já era faixa marrom, roxa, acho que já era faixa marrom, faixa marrom. E eu ganhei bem, acho que 2 ou 3 primeiras lutas e fui na semifinal. E na semifinal eu puxei de meia e raspei. E o cara ficou na guarda fechada e ficava o tempo todo reclamando com o ar, porque eu tava amarrando, segurando, e Dedé gritando do lado de fora, amarra, porque naquela época não tinha nem punição para amarrar ainda. Podia amarrar, Dedé amarra, e eu amarrando e o cara reclamando, e aquele negócio se fazendo, aquele som assim, eu já ficando chateado, aquele negócio novo também, né, muito ego. Aí eu disse, sabe uma coisa, eu vou abrir a guarda desse cara e vou passar e vou pegar ele. Aí o juiz tá ficando por aí, trabalha, mas não tirava ponta. Aí eu fui, cara, inventei de botar em pé, ficar em pé para abrir. Quando eu fiz a pegada, o Gustavo ele foi por trás, segurou meu braço, já caiu me raspando, esticando meu braço. Entendeu? Desequilibrou. E eu, por coincidência, tinha feito uma luta um tempo atrás e tinha machucado esse braço, estava com aquilo ali ainda, mas ele pegou bem encaixado. E ele me pegou nesse dia. Foi a única vez que fui finalizado em competição, foi esse dia. De faixa marrom. Mas se eu tivesse ouvido o Dedé, não tivesse escutado o meu ego nesse momento, né, eu comecei a ficar com raiva daquilo, eu poderia ter vencido aquela luta, porque eu estava com uma posição de controle muito bem, estava com uma base muito boa, mas fiquei muito confiante que ia abrir, ia passar e ia pegar. E aconteceu que deu errado e o cara foi campeão Uhum. depois. E o que que você vê assim de com relação, você como professor, um dos maiores erros mentais que alunos seus já fizeram, fazem, que você consegue reconhecer e você tenta dar um toque para eles? Qual o mais comum assim que você vê? Cara, um dos principais erros que eu vejo muitas vezes é a ansiedade mesmo, assim, de antes e durante a luta. Né? Tem muito cara que às vezes, rapaz, assim, tem condições de jogar bem por cima, só que não confia nas quedas. O cara às vezes é melhor por cima do que por baixo, mas como não treina a queda, vai querer puxar. Então eu sempre digo, cara, mesmo que você não seja bom de queda, aprenda pelo menos a ter um controle de pegada e disputar uma pegada ali com o cara, porque às vezes o cara vai e puxa. E depois de 1, 2 minutos, o cara não vai estar esperando você puxar já fácil. Você lutou ali 2, 3 minutos, o cara vai achar que você vai querer ir até o final em pé. Então, muitas vezes o pessoal fica ansioso, quer jogar por cima, mas na ansiedade vai e puxa. E muita coisa que eu acho, a maioria, é o lance de querer provar para os outros. Isso afeta muito. O cara, Uhum. meu irmão, se eu perder, minha mulher vai ficar triste, minha mãe vai ficar triste, meu professor, meus amigos. E eu sempre digo, meu irmão, quem gosta de você de verdade vai estar com você, meu irmão, na vitória, na derrota, na saúde, na doença, não existe essa. Então a gente tem que focar em quem gosta da gente. Como você fala, a gente tem que focar no que a gente pode controlar. Não tem como eu controlar o resultado, muito menos a expectativa dos outros, né, em cima do meu resultado. Com Eu tenho que certeza. controlar o quê? A minha performance, minha alimentação, chegar preparado para o campeonato, né? Tentar bloquear pensamentos negativos o tempo todo. Isso é que é o mais importante, que hoje em dia eu consigo ter esse discernimento, esse controle emocional, que acho que até 15 anos atrás eu lutava mais na emoção do que na razão. Hoje em dia eu luto mais com a razão do que com a emoção. Tanto que minhas lutas eu vou devagarinho, pegando e ajustando. Antigamente, quando eu abria a guarda, eu já ficava em pé, não parava mais. Ou terminava passando, ou terminava morto, porque eu não parava mais, não. E hoje em dia eu vou cadenciando, prendendo, sentindo os espaços. Não tenho pressa de puxar para a guarda. Se tiver que trocar em pé, eu vou trocar. Se tiver que puxar, eu também vou puxar. Embora hoje em dia, né, a gente vai ficando mais velho, mais pesado. Então eu já estou lutando na categoria de cima. Antigamente eu estava de leve, de pena. Então hoje em dia eu luto de meio pesado e de pesado aqui. Então já não tem mais aquela movimentação de guarda. Então eu prefiro hoje em dia ir mais por cima. Mas com certeza, se precisar, eu puxo para a guarda. E tem que confiar no jogo, né? Eu tenho que confiar no meu jogo, na minha performance, que eu posso controlar.
Não confiar que você confiar que você é campeão, ou que se eu perder vou deixar a galera triste, pensar nisso, isso é o que atrapalha. É um dos Uhum. principais erros psicológicos que eu acho. E agora, para quem não sabe também, você voltou a competir, né? Foi campeão nacional aqui, ganhou uns Opens também, e aí recentemente também foi campeão do PAN, agora de 2020. E você olhando agora essa sua nova fase como competidor, né? Voltando, como você falou, com outra maturidade emocional, com outro, né? Outras preocupações, como você falou antigamente, era muito aquela preocupação, a parte emocional do ego, né? Não posso perder, eu tenho que ganhar e aquilo. Então, como é que hoje a tua cabeça para lutar no Master, né? Você não tem que provar nada para ninguém. Como é que foi? Como é que você está se sentindo lutando agora? Gustavão, hoje em dia eu luto, cara, assim, muita gente tava até falando isso no campeonato. Rapaz, você parece que não ia nem lutar. Eu fico mais nervoso com a luta dos outros do que com a minha. Quando eu vou para a luta de um aluno meu, porque justamente aqui não tem como eu controlar a performance dele, eu tenho como controlar a minha. Então, Uhum. eu não consigo, assim, então aquilo ali me deixa ansioso. Cara, será que ele vai lutar bem? Será que ele vai ficar ansioso? Será que vai ficar muito relaxado demais? Então, você não sabe, você tá ali torcendo que dê certo, mas não é você. Já comigo eu procuro me controlar, ficar calmo, já visualizo as lutas. Eu gosto de sempre fazer umas 4, 5 lutas por dia na minha casa, só na minha mente. Eu gosto de dar um cochilozinho à tarde, então eu procuro cara, vou visualizar as lutas, minha chegada no campeonato, eu lutando por baixo, por cima, e eu começo a visualizar como se estivesse fazendo umas lutas na minha cabeça, trocando pegada, puxando para guarda, e me visualizando no tatame, no Pan-Americano, visualizando a galera me chamando para a área, visualizando a pesagem. Então, quando eu chego ali, parece que eu já vi tudo, parece que eu estava lá. Isso aí me ajuda muito. E eu gosto muito de ir para o ginásio antes da luta, nem que seja um dia antes, 2 dias antes, sentir o lugar. Eu costumo falar que o exército que chega no campo de batalha primeiro tem sempre a vantagem, né? De estratégia, de posicionamento. Então eu gosto de chegar a saber, ó, vou estar naquela área e amanhã eu vou estar aquecendo ali, vou estar pesando aqui, eu gosto de saber tudo ali. Tá tudo já na minha mente. Então já chego com aquilo ali, parece que vai no automático, vou bem relaxado e hoje em dia eu controlo muito esse negócio de, cara, se eu perder, não vai mudar nada na minha vida, nada. Não atrapalha em nada na minha vida. Então, antes eu tinha esse negócio, se eu perder, não sei o que, vai ser ruim, que vai ser ruim pro negócio. Meu irmão, hoje em dia na minha cabeça não muda nada na minha vida, não tenho que provar nada para ninguém, a não ser para mim mesmo, né? Eu luto para provar para mim mesmo que eu ainda consigo, na hora que eu achar que não dá mais. Eu vou parar, né? Ano que vem já vamos fazer 4.7, né, Gustavão? Então, É. o motor já fica um pouco mais lento, mas enquanto der, eu vou continuar. Estou gostando da experiência. Tive uma pequena lesão na última competição, né? Na realidade, logo após a competição. Mas já estou me recuperando e vamos que vamos. Se tiver mais algum campeonato, tiver me sentindo bem, eu vou. Também, se não tiver a fim de ir, não vou. Né? Eu vi que vai ter o Mundial agora aí, o Master, anunciaram acho que hoje. E se der, eu vou. Também, se não der vontade, eu não vou no ano que vem. Na hora que der vontade, eu vou. Não tenho mais essa pressão de lutar porque tenho que ir. Eu vou porque eu quero. Se eu quiser lutar, eu vou. Não quiser, vou assistir, eu não vou nem lá. Então, não tem, eu tenho que me sentir bem com minha decisão, né? Como você fala, no momento de decisão, que nosso destino é traçado, né? Então, se você Uhum. vai lutar, você tem que decidir que vai lutar, você já tem que saber que você traçou um destino até aquele campeonato diferente do que se você não fosse lutar, né? Exato. Totalmente diferente, cronograma de treino, alimentação. Mas eu sempre falo, quando eu treino para lutar, eu evoluo como ser humano, fisicamente, tecnicamente, mentalmente. Né? Você se alimenta melhor, você quer dormir cedo, acordar cedo, você quer pegar sol todo dia, você quer malhar certinho, né? Você quer fazer tudo certinho para chegar bem no dia. Então, eu acho que a gente se testar no tatame, competir, né? Challenge ourselves, se desafiar, isso aí só faz com que a gente cresça, né? Com o processo, né? Sair da zona de conforto e se desafiar nesse mar de ondas grandes mesmo. Eu tô gostando muito, tô curtindo muito, tava muito feliz no PAN, foi bem divertido e se der vontade para ir mais algum outro, eu vou, né? Assim como eu também lutei até uma luta de boxe aqui, porque eu tinha muita curiosidade, né? De fazer uma luta de boxe. Eu sempre pensava assim, eu de cara, como seria uma luta que eu não posso chutar o cara, que eu gosto muito de chutar, e nem posso agarrar para tentar botar no chão. Eu sempre tive essa curiosidade, né? Eu já lutei karatê, lutei kickbox, mas nunca tinha lutado boxe, o boxe mesmo. Então foi quando eu fiquei visualizando, de cara, eu tinha muita vontade de fazer uma luta de boxe e tal. E um dia postei um vídeo, eu fazendo um treino de manopla. Já fazia 20 anos, eu acho que eu não batia uma manopla.
E no aniversário da Kimura, não tinha tatame nesse dia, eu disse, não, vou fazer uma manopla e vou postar. Aí pedi pro o coach da gente de boxe passar uma manopla para mim. Quando foi 2 dias depois, já chegou a mensagem no Instagram mesmo. Olha, você tem interesse em fazer luta de boxe? Eu digo, cara, era tudo que eu tava procurando. Era isso mesmo que eu queria. Aí pronto, aí eu digo, falta quantos meses? Achando que eram uns 4, 5 meses, o cara 45 dias. É uma luta que caiu aqui. Eu digo, cara, bota meu nome, vou na hora. Aí, graças a Deus, deu certo. No primeiro round, para mim, eu acho que eu perdi o primeiro round, justamente porque mesmo eu visualizando muito tudo, eu não pude ir um dia antes lá, porque era bem longe daqui, né? Era depois de Tucson, em Tucson. Então eu não fui um dia antes, eu fui só no dia de manhã mesmo, apesar de era no dia, o boxe era diferente, né? Pesava na hora. Então eu fui de manhã, então não cheguei no ginásio, não teve aquele lance de visualizar nada. Já cheguei, já tava lá o ringue, a galera, já fui aquecer e já foi pra luta. Então, primeiro round eu entrei meio que na caminhada ali para o ringue, olhando meio pro lado e, cara, é diferente do MMA, né, cara? Outra parada. E aí eu entrei, quando começou a luta, eu era lutando, e vem quando eu olhava um pouco pro lado, pro ringue, meio desconfortável com a distância, eu treino muito em octógono, né? Aí o coach falou, cara, o primeiro round foi muito duro, cara, você brigou muito. Eu fiquei muito querendo nocautear ele, jogar uns golpes duros, e até cansei um pouco. Nós dois cansamos, ainda bem, né? Mas eu achei que ele venceu o primeiro round e eu venci os 4 rounds seguintes. E eu venci bem, inclusive no último round deu um knockdown nele, ele ficou, sentiu, mas levantou e era duro, conseguiu voltar. Mas eu acertei bons golpes nele nos outros. A partir do segundo round, quando o coach falou, cara, a luta tá muito dura, tá brigando muito, fique calmo, faça de conta que você tá na academia. Eu achei engraçado que eu sempre falo isso também. O coach falou pra mim, cara, é isso que eu falo pra galera. Então, tem que dar uma respirada, você lembra que eu respirei umas 3 vezes. Aí eu disse, cara, eu vou entrar de canhoto agora nesse round. Tava todo de dash o tempo todo. E eu jogo bem de canhoto, eu gosto muito de... Na verdade, eu me sinto melhor até de canhoto que de destro hoje em dia. E eu já entrei de canhoto, então ele já se perdeu. Eu já notei que ele já... Porque eu comecei a girar pro lado errado, atacar muito, jogando a cabeça para fora, entrando com a direita com a mão de trás. Ele jogava o jab, eu saía e jogava. E de vez em quando eu mudava para destro, e ele jogava o jab, eu jogava por cima do jab. Ou eu jogava por dentro, quando eu estava de canhoto, eu jogava por cima. Comecei a conectar bons golpes e fui amolecendo ele um pouco. Quando foi no último round, eu derrubei, mas o bicho era brabo, foi até o final. Boa. E, cara, quando eu falo a palavra superação, qual um momento que vem assim na sua mente, na sua carreira? Pode ser alguma competição que você teve que superar algum desafio para competir, desafio às vezes é pessoal, às vezes pode ser uma lesão que vem na tua mente. Cara, tem 2 coisas. Uma das coisas foi esse vale tudo mesmo de 3 lutas na noite. Uma coisa que me marcou muito. Foi muita superação ali, porque Com certeza. passei um momento de dificuldade durante a luta. O cara era muito forte na final. E eu tinha que superar muitas coisas, né? Primeiro a barreira emocional, que era maior, né? O bloqueio emocional era muito grande. Eu era ali pura emoção, era o ego, não posso perder, tem que nocautear todo mundo, finalizar, aquele negócio, né? E Deus me ajudou muito naquele dia. Eu tenho muita fé em que Deus me ajudou muito, porque meu discernimento era muito pouco. Eu não tinha maturidade emocional, controle emocional. Então eu fui na. Agora eu estava muito preparado fisicamente. Né? Porque eu ia lutar o IVC eu cheguei. Não, foi depois disso aí. Eu ia lutar o IVC, mas aí machuquei. E então, depois disso aí foi que eu fui treinar para o IVC. Mas isso aí foi muita superação, pelos caras serem mais pesados, né? Por ser fora da minha cidade, por ser um GP de 3 lutas, por eu ser só tinha uma luta, então tudo isso ali pesava muito. Mas aí, graças a Deus, no dia eu consegui imprimir o ritmo, eu acho que o preparo físico e a técnica ajudou muito, porque psicologicamente e estratégia não tinha muita coisa não. Coração mesmo. Essa foi uma das maiores superações em termos de luta e outra em termos de vida mesmo, de negócio, foi quando incendiaram nossa academia, muitos anos atrás, né? Uhum. Então eu estava no Rio treinando com o Dedé, nunca mais esqueço, até coincidentemente para esse IVC eu estava treinando. E lutar o IVC em São Paulo, ia ser 3 lutas na noite, até o Rafael Cordeiro estava. Inclusive o cara que entrou no meu lugar na reserva foi o campeão, venceu até o Rafael Cordeiro. Nós botamos ele em cima da hora, o cara lá de Sérgio Melo, lá de Aracaju. E ele foi o campeão, né, do Nordeste também. Né? Nós botamos ele no meu lugar, na verdade, né? Abrimos essa vaga. E ele foi campeão. Ele era faixa azul, eu já era faixa roxa na época. Ele era faixa azul ainda, mas venceu na raça, o bicho era brabo. Então, assim,
esse momento da academia na época, quando eu estava no Rio treinando para essa luta, teve um show do Charlie Brown Jr., que esse show é muito famoso, essa história, e alguns caras se desentenderam lá. Na verdade, começaram um problema com alguns alunos nossos e alunos de outra equipe, né? Na época, Combate Real, tinha uma rivalidade muito difícil, né? Foi um momento de muita dificuldade. Eu nunca tive rivalidade com o dono da Combate Real, o professor. Nós éramos amigos de início de treinar junto. Inclusive, a gente sempre marcava treino junto. Mas os alunos era um negócio difícil. Ele expulsava 2 de um lado, eu expulsava 2 do outro, e depois vinha briga de novo. E não tinha jeito. Então, teve essa briga no Charlie Brown Jr. nesse show. E depois de sair, os caras foram lá na academia à noite e incendiaram a academia. Tocaram fogo, botaram coquetel molotov, né? Incendiou tudo, cara. Aí perdi tudo mesmo. Tatame, bebedouro. Naquela época a galera deixava uns kimonos lá, né? Queimou kimono, queimou tudo. Ventiladores, tudo que tinha lá, né? Estrutura geral, tudo pegou fogo. Até eu fiquei tão chateado assim na época, cara, tão assim, desanimado assim para refazer. Foi muito difícil refazer, né? Você sabe que nessas horas muita gente diz que vai chegar junto, vai ajudar, mas na hora H ninguém quer ir lá trabalhar, pegar no pesado. Então fiquei lá na tora, lá de pedreiro, ajudando esse evento. E eu via que muita gente que dizia que ia, não ia, né? Mas hoje em dia, é como eu digo, era falta de maturidade emocional, não tem que esperar por ninguém. Eu tenho que ir lá e eu fazer, meu. Quem quiser vir, vem, se não vier, eu vou fazer assim mesmo, não tem essa. Mas eu fiquei com essa, poxa, a galera não veio, meu irmão, faço tudo pela academia, sei que eu não vou mais querer isso não. Eu montei a academia e entreguei na época na mão do meu irmão e de Jean Kleber, dos dois. Os dois ficaram tomando conta, cada um horário. E foi durante um ano. E eu fiquei trabalhando com vendas de carro, e de terreno, e de consórcio, de seguro de carro. Até estava fazendo dinheiro até melhor do que do jiu-jitsu, para ser sincero, na época. E foi justamente o Kleber Galdini, que era o gerente lá, me botou na Marpas para trabalhar, né? Kleber Galdini é um faixa preta, que eu também já aprendi muito com ele na vida e na luta. E depois também veio a treinar comigo, representou a Kimura, lutou contra o Draculino lá em Natal, Draculino, na luta de MMA. Até o Draculino mencionou isso, né? No podcast com você. E foi isso, foi um momento, uma época de muito aprendizado. Essa que é a verdade. Muito aprendizado. E agora vamos falar de superação que você teve, assim, no caso você presenciou, cara, não sei nem quantas lutas você já foi não só de UFC, mas de MMA com seus alunos. E qual foi, assim, uma luta que te marcou de uma superação que você presenciou de algum atleta seu? Que você olhou e falou assim, meu irmão, foi guerra tudo pro cara chegar e lutar e tudo que aconteceu, né? O que vem, assim, de muita história de superação, né, cara? Em termos de nível, de ser uma luta de alto nível, eu lembro que Barão, quando lutou com Scott Jorgensen, foi. Barão adoeceu naquele campo, no camp, pegou infecção intestinal, passou 3 semanas sem poder treinar. Ficou bem mal mesmo da barriga, então a gente pensou até em tirar ele da luta, mas ele ficou pedindo para lutar, que ia dar certo. E eu e Dedé várias vezes pensamos em cortá-lo da luta, mas ele foi. E Dedé nem pôde ir para essa luta no dia. E quando terminou o primeiro round, eu lembro que ele estava cansado. Ele sentou cansado. Eu disse, cara, eu não vou nem perguntar se ele está cansado, se está bem, não vou nem perguntar nada, porque o cara vai, estou cansado, estou morto, é pior ainda. Eu disse, cara, o seguinte, ó, a luta foi boa o primeiro round, foi bem lá e cá, né? Você desgastou bem ele, acredito que você também se desgastou um pouco, mas você é melhor em pé e você agora vai ter que se superar. Aí eu olhei para ele assim, bati na mão dele assim, e digo, vamos ganhar ou não vamos? Mas nunca mais esqueço. Ele olhou e fez, vamos. E nesse dia o bicho, os outros 2 rounds, ele partiu para cima e foi no coração mesmo, venceu no coração, porque terminou, ele ficou morto, já ficou no hotel todo quebrado, não quis nem comemorar nada, ficou como se tivesse com febre, assim, se sentindo fraco, foi bem barra pesada aquela luta. E um cara que para mim é superação, é um cara lá da academia, Jorjão Rodrigues. É um cara que tem mais de 50 lutas de MMA, o cara que tem mais luta, dos alunos que eu formei, ele é o que tem mais luta. Ele, desde a primeira luta até a última foi na Kimura. E ele ainda luta, na verdade. Tem 40 e poucos anos, mas ainda luta. E esse cara, para mim, é um dos mais superação que eu já vi em várias lutas. Então não tem nem como dizer qual luta. Porque várias vezes eu vi... Inclusive a gente dizia assim, cara, tomara que o Jorjão nem ganhe o primeiro round. Porque quando ele perdia, era quando ele ganhava o primeiro round. Porque normalmente ele perdia o primeiro round e ganhava a luta. As poucas que ele perdeu, ele ganhou o primeiro round, depois perdeu. Então, a gente dizia, cara, se ele perder o primeiro, não tem problema, porque ele vai dar um jeito, vai superar. E ele era assim, cara, ele não desistia.
Nunca mais eu esqueço uma luta que ele fez com um cara chamado Ricardo Pezão. Não sei se você conhece, cara, é muito bom. Foi faixa marrom, hoje é faixa preta da Checkmate. Ele é muito bom, ele era alto nível mesmo. Era um dos linhas de frente que eu tinha no jiu-jitsu lá na Kimura. Né? Na faixa azul, roxo e marrom, ele ganhava muitos campeonatos. E uma época ele saiu da academia, né? Saiu da academia, pegou a faixa preta, montaram uma equipe, tava uma galera que saiu. E o Jorjão ficou, o Jorjão estava começando no MMA na época. E teve um GP e a final ia pegar Jorjão e ele nessa final, desse GP. Né, Jorge ganhou 2 lutas, eu acho que ele ganhou 2 e ele se machucou na semi, alguma coisa assim. E não lutou a final com o Jorjão e ficou aquele negócio na cidade. Bota ou não bota. E eu nem gostava muito dessa luta, porque Jorjão ou era faixa branca ou era azul ainda. Tava começando. E o Pezão era faixa marrom de alto nível, ou já era preto. Eu não sei se ele já estava de preto ou era marrom ainda, mas era um cara alto nível naquela época, para Jorjão, no jiu-jitsu, entende? E o Pezão estava morando na Europa, acho que ele já estava de preto, que ele estava morando na Europa, lutando MMA na Europa, estava lutando bem. E, cara, um cara foi procurar a gente para fazer a luta. Ó, vamos fazer a luta, vai ter um evento e tal. Essa luta é que mais a galera quer ver, que naquela final daquele GP e tal. Aí eu fui conversei com o Jorge, eu disse, Jorge, você acha que eu tenho condição de ganhar? Eu disse, cara, tem, mas a gente tem que fazer a estratégia certa. Não pode errar na estratégia. Aí eu falei, você sabe o jogo dele, o cara é muito bom de guarda, é bom de queda, chuta. Aí pronto, cara. E o que eu achei interessante é que Jorjão levou uma desvantagem, levou um triângulo na hora. Jorjão conseguiu cair por cima dele, encaixou um triângulo no talo. Só que esse Jorjão é um cara muito raçudo, ficou resistindo ali e tal. Aí eu fui e gritei bem assim, cuidado pra ele não sair no braço. Mas o que eu mais queria é que ele saísse no braço, entendeu? Eu digo, cuidado pra ele não sair no braço. Aí o Pezão escutou e pum, foi no braço dele, o Jorjão saiu. Aí o Pezão ficou desgastado, ele fez muita força no triângulo, uns 3 minutos. Aí saiu, acabou o round, quando voltou pro outro, na trocação por aí, o Pezão entrou nas pernas, Jorge defendeu, caiu por cima e pegou ele na chave de pé e finalizou ele no chão. Ali foi de superação total, porque esse momento do triângulo eu achava que ele ia apagar várias vezes. Eu disse, cara, vai apagar, que tava roxo mesmo. E eu mandava ele apertar no pescoço, eu digo, ó, bota a mão no pescoço, segura, e bota o quadril pro mesmo lado que tá encaixado o braço, ficava gritando, não esqueço disso. Aí eu disse bem assim, cuidado que ele vai sair no braço, fica esperto no braço, porque era o que eu mais queria. Aí o Pezão até, eu acho que ele já comentou com alguém isso, que ouviu isso e deu esse tiro do pé no braço. Mas foi duríssimo, os dois alto nível no jiu-jitsu e no MMA, né? Principalmente hoje em dia, todos os dois. Evoluíram muito como atleta. E agora me fala como é que foi essa tua transição aqui para os Estados Unidos, trabalhar o MMA com o americano, né? Eu quero saber um pouquinho mais as diferenças que você sente, para quem não sabe, né? Eu mencionei no começo, você faz trabalho com o Ryan Bader também, que tem uma carreira sensacional, o CB Dollaway, vários outros lutadores também que você ainda treina. E então, como é que apareceu essa oportunidade de trabalhar com esse, o head coach da Power? Bem, foi assim, a primeira vez que eu vim nos Estados Unidos para dar aula para os americanos mesmo foi no TUF, né? Foi a primeira vez, eu passei 3 meses lá em Vegas, então foi no TUF, que a minha primeira vez que eu vim, que eu até ralei muito no inglês para poder desenrolar, porque meu irmão já ia começar a falar inglês filmando. Quem era o coach? Era a Cláudia Gadelha com a Joana. Tá. Né? E eu era o head coach do time, porque a Cláudia já estava treinando para a luta com a Joana. Então a Cláudia treinava, eu separava 2 meninas para treinar com ela, uma até ela levou do Rio, que era a Poliana, e mais outra para treinar com ela, porque ela estava com essa luta para vir com a Joana, né? Acho que 3 meses na frente. E lá foi a maior dificuldade para mim, assim, aquele nervosismo, muita ansiedade, né? Porque eu já cheguei no evento, aí nem conhecia os caras, só sabia o lutador que eu ia entrar, ó, você vai entrar com esse lutador, com esse. Não sabia o jogo do cara, né? Tinha que se comunicar com eles. E era só brasileiro, eu, Rafael Vinícius, Cláudio Gadelha e Nezão. Só quem falava inglês bem era Claudinha, eu tava ali arranhando. Então foi bem complicado, mas graças a Deus, cara, até hoje foi um recorde no TUF. Nunca ninguém conseguiu bater o nosso recorde em números, né? Nós vencemos, só perdemos uma luta, né? De 10 lutas, só perdemos uma. E todas as provas de competição entre coach e alunos, nós vencemos todas. Então foi um recorde dentro do TUF. Até eles falaram, ó, vocês bateram um recorde que dificilmente alguém vai querer bater, vai ter como bater esse recorde. E depois, então, eu passei aqui nos Estados Unidos, as pessoas viram meu trabalho aqui nos Estados Unidos, né? Embora o foco era muito mais na Claudinha, né? Que era o time Cláudia, mas as pessoas viam meu treinamento
E eu acho que os câmeras gostaram muito de me ver, que eles me viam muito treinando com os alunos, né? Fazendo sparring, fazendo chão. Inclusive eu levei Renan Barão lá fazer sparring com a galera. E eu fazia sparring direto com a galera de luva grande, luva pequena, MMA, tudo. Inclusive o Hendrick, que foi o campeão da gente, né? E eu fiz muitos rounds de sparring com ele. Né? É um cara muito bom. E nós fomos campeões na categoria feminina, né? A final, na verdade, foi duas nossas do nosso time. E a semifinal, um dos nossos caras perdeu. E o outro que iria fazer a disputa da semifinal se machucou. Aí o cara voltou e foi para a final. Na verdade, ia ser dois nossos a final no masculino e no feminino. Aí, como um dos caras se machucaram, subiu o outro. E foi a final masculina da gente contra o outro time, né, da Joana. Mas o feminino foram dois do nosso time. Então foi um resultado muito bom e passou aqui nos Estados Unidos. E foi quando, através de Kiko France e do Ursão, né, que é o Maracaba, André Maracaba, que teve o primeiro contato com a Power. Eles entraram em contato comigo, pô, Jair, você fez um trabalho bom no TUF, e eles sabiam que eu estava com interesse em vir morar aqui, né, só que estava procurando o momento certo e tentar me organizar mais para vir. E foi quando eles disseram, cara, vem fazer uma experiência aqui, vai ter a luta do Bader com o Minotouro, e não sei o que aconteceu, teve um problema, não quis nem saber, nunca perguntei, e o head coach aqui, que era o Aaron Simpson, ele não vai mais trabalhar aqui na academia. E eu falei, cara, se o Jair vier aqui, vocês vão gostar muito do trabalho, porque o Kiko já tinha feito camp pro Shotou comigo lá no Brasil, né? Ele venceu, foi a luta principal do Shotou. E o André Maracaba lutou muitas vezes contra a gente nos campeonatos de juízo em Fortaleza. E uma época, muito tempo atrás, ele também foi lá em Natal e passou acho que 1 ou 2 semanas lá treinando, mas nunca mudou de equipe, ele sempre representou o mesmo time, mas foi lá para visitar, ficou treinando, treinei muito com ele. Então a gente tinha uma boa amizade. Né? E eles me convidaram a fazer esse trabalho do Bader com o Minotouro. E eu cheguei, eu trabalhei com ele, eu acho que quase 2 meses para essa luta. E a primeira luta que ele tinha feito com o Minotouro antes tinha sido muito dura, inclusive uma luta duvidosa. Por isso que fizeram a revanche. Porque alguns diziam que o Minotouro tinha ganho. Eu vi a luta, achei que o Bader ganhou mesmo aquela primeira. Mas a segunda, eu consegui botar ele num nível, eu acho que ele nunca tinha treinado aquilo de mudar de base, chutar no corpo. E chutar, ele mal chutava, né? Entrar e sair, as movimentações, combinar a trocação com as quedas, que ele era muito bom de queda, mas na transição da trocação para queda, faltavam alguns ajustes. Até chegar no wrestling, faltavam alguns ajustes, entendeu? E eu consegui fazer um bom ajuste nele de sair para a luta, e ele quando chegou lá com o Minotouro, cara, ele dominou todos os rounds, ainda finalizou a luta, né? No quarto round, foi realmente uma performance de alto nível. Aí eu voltei para casa, né, para Natal, e acho que 1 mês ou 2 meses depois eles me ligaram, rapaz, será que você não tem interesse em morar aqui não e tal? Eu digo, cara, depende da proposta, se tiver uma proposta boa eu vou, mas meu plano era ir para Flórida, até falei, porque é mais perto aqui do Brasil, clima parecido, eu já tenho pessoas lá. Aí eles disseram, aí combinamos um valor e deu tudo certo, e tô aí até hoje. No primeiro ano eu fiz contrato, né, de 1 ano. Quando terminou o contrato, eu disse, cara, se vocês quiserem trabalhar comigo, a gente vai continuar, mas eu não quero o negócio de contrato, eu não quero estar preso a ninguém. Se um dia eu não quiser mais trabalhar, eu paro, né? Até porque eu já venho há um tempo procurando o momento certo de me aposentar do MMA e ficar só no jiu-jitsu, apoiando as pessoas do MMA que vierem, de Natal, tudo, mas focado mais no jiu-jitsu. Então, aos pouquinhos, eu já estava querendo me desligar disso, né? Então, eu digo, ó, encerrou o contrato, eu fico com vocês ainda, vocês me pagam o mesmo valor, não precisa nem aumentar, mas eu não quero contrato. Se eu não quiser mais vir, eu não venho. E se em algum momento vocês não gostarem mais do meu trabalho também, vocês vão dizer, já não está dando mais certo, vamos botar outro professor, vamos parar, o que seja. Mas eu quis ter essa liberdade e graças a Deus até hoje eu tenho essa liberdade e está dando tudo certo. Continuo recebendo meu salário, tenho um percentual de lutas e isso é bom, graças a Deus. Legal. E o que você vê sendo a maior diferença de treinar os americanos e o brasileiro? Assim, o que você sentiu no começo, até você querer botar do teu jeito, né? De como você gosta? Cara, o brasileiro tem mais talento do que o americano. Para mim, o brasileiro é mais talentoso em tudo, luta, o que for, principalmente na parte de luta, né? O brasileiro é muito inteligente, muito talentoso. Mas muitos brasileiros não sabem ser profissionais. Alguns até pensam que são, mas não sabem ser profissionais. O americano parece que, meu irmão, ele já aprende na escola, né? No wrestling, ser profissional ali no junior high, no high school, né? Ali no início da escola, ele já aprende a disciplina, tudo. Então o americano é muito disciplinado,
muito focado e muito dominador, né? O americano quer ser o melhor do mundo em tudo, né? Infelizmente é isso. Não que eles demonstrem, mas a gente sabe que é isso, né? Não todo mundo também. Mas assim, eles têm muito. Então, quando eles viram o MMA ali que gostaram, eles ficaram naquela, ó, vamos dominar, vamos dominar. Então, eles são muito focados, muito regrados, muito profissionais. Mas eu acho o brasileiro mais talentoso. Uhum. Mas, Olha quem mas... chegou aqui, ó. Opa! A fera aí. Tchau pra ele, Gustavão. Mas no geral, pô, você tá, lógico, como você falou, tá com planos de aos pouquinhos parar, né? Então vai depender também do Bader, que é o principal foco da equipe, né? Também não ver o que ele vai fazer, mas enquanto isso vai rolando, vai fazendo, vindo nos eventos e tal, mas não tem nem, não dá pra dizer ainda nem plano, né, de quanto tempo. Do tempo certo não, mas com certeza não vai demorar, né? Porque quando eu vim para cá, meu primeiro plano era poder construir a academia do Natal, né? Que eu já estava ali há 20 anos dando aula e não tinha uma academia, sempre pagando aluguel. De cara, esse tempo eu paguei de aluguel aqui, eu já teria comprado o meu negócio. Então foi que eu vi, e aqui foi que eu consegui terminar a minha obra, que eu consegui comprar lá, financiado, né, no Brasil, mas eu não conseguia terminar nunca a obra, nunca tinha dinheiro suficiente. Sempre acontecia alguma coisa e tinha que parar. E quando cheguei aqui, eu consegui realmente, aos poucos, juntar o dinheiro para terminar a obra, né? Vai ter que financiar uma parte também, não tem jeito. Mas esse era meu primeiro plano. E o próximo plano seria abrir a minha academia aqui. Tem uma base da Kimura aqui, no Arizona. E esse vai ser o próximo passo quando eu me aposentar do MMA. Então eu vou abrir uma academia focada só no jiu-jitsu. De repente posso ter algum treino de MMA, um amador. Se alguns virarem profissional, eu posso ter também uma equipe profissional, mas eu não vou estar dentro como head coach dessa equipe profissional. Eu vou estar mais focado no jiu-jitsu. E se eu tiver outra pessoa para ser até o head coach do jiu-jitsu, e eu ficar mais na administração e dando umas aulas também, poder treinar, é o que eu mais vou querer. É o que eu posso ser ali o proprietário, mas não sou o head coach. Né? Ou também no início, talvez eu tenha que ser o head coach, mas no MMA, com certeza, eu não vou ser mais head coach quando eu me aposentar. Posso ir lá acompanhar, ver algum treino, dar uma orientação, eventualmente ir a alguma luta que se me der vontade, mas eu não quero ter mais essa obrigação que eu tenho hoje. Já são muitos anos indo para a luta de vale tudo, de MMA, e é muita pressão. O MMA é muita pressão por resultado. Eu sempre falo, jiu-jitsu você perde hoje, você ganha amanhã. Daqui uma semana você luta de novo. MMA, quando você perde, cara, é um banho de água fria e dá problema com o patrocinador, recebe menos dinheiro na bolsa. Né? Você se sente mal, né? Pô, o cara me espancou, me chutou minha cabeça, socou meu rosto. É diferente quando você perde uma luta por uma pontuação, finalização, quando você perde levando um espancamento, né? Numa luta de MMA, mexe com o ego muito. Então é muita pressão que eu sinto, principalmente como eu falei, quando os outros vão lutar, eu me sinto mais nervoso do que eu. Se fosse eu que fosse lutar, eu iria controlar melhor. Mas eu ainda sinto essa pressão do resultado, de querer que o cara ganhe. E quando o cara não ganha, meu irmão, é uma tristeza tão grande, é uma coisa, você sabe disso, você participou muito já de MMA como coach, já lutou também. E quando perde é uma tristeza muito grande, é muito ruim para todo o time, não é? Então o MMA fica muito dependente do resultado. O jiu-jitsu é uma coisa profissional também, mas não tanto nesse lado do financeiro, de prejudicar você em você perder uma luta. No jiu-jitsu, se você perder uma luta, não vai mudar nada em sua vida. No MMA muda, você vai ganhar menos dinheiro, talvez menos patrocinador, talvez aquele evento que você estava almejando para fechar não queira mais você. Então é bem complicado, bem complicado. E para fechar essa parte do MMA, como é que você trabalha a cabeça do atleta? Porque, como você falou, né, a pressão é completamente diferente. Ainda mais no UFC, aí você vem de 2 derrotas, os caras já falam, tá vindo de 2 derrotas, se tiver a terceira, pode ser cortado. Como é que você trabalha a cabeça do cara para ele não focar no resultado, que, como você falou, é difícil, né? Porque é uma realidade, né, ali que pode acontecer e o cara pode... já é difícil entrar no evento, mais difícil se manter ainda nos grandes eventos, né, como no UFC. Então, como você trabalha a mente do atleta quando ele está nessa situação assim de pressão que tem a chance de ser cortado? Gustavão, quando eu cheguei aqui, cara, interessante. Quando eu cheguei aqui, o Bader vinha de uma derrota e uma vitória, mas já tinha feito uma vitória.
E o Sibi Dólar via de, eu acho que 3 derrotas consecutivas, estava cortado já do UFC. Daniel Sarafian tinha acabado de ser cortado também, vinha 2 derrotas. Daniel Sarafian, né, que foi um dos semifinalistas, acho, do TUF do Brasil. Se machucou, não lutou a final, foi a semifinal, algo assim. Teve que sair. E quando eu cheguei aqui, cara, eu tive que trabalhar muito o psicológico deles dois. Porque os dois estavam naquela, perdeu no UFC e saiu do UFC. Só que o Sibi, a gente conseguiu fazer o que ele estava treinando, surgiu a oportunidade de uma luta do Ed Herman, caiu. E o Dave Martinez viu o professor do Sibi, ou manager do Sibi, desculpe. E entrou em contato com o UFC. Cara, vocês estavam querendo demitir ele, eu tava pedindo mais uma luta para ele, lembra e tal. Dê a chance de lutar essa luta antes de você mandar o recebimento do contrato. Aí foi quando foi, disseram, tá bom, vamos dar essa luta a ele. Tava em cima da hora, faltava acho que 40 e poucos dias, e deram a luta pro Sibi, na categoria de cima. Aí eu digo, Sibi, cara, é a chance de você se manter no seu emprego, cara. É lutar inteligente com estratégia. E você conhece o Sibi mais do que eu, trabalhou mais do que ele. Estratégia com o Sibi é difícil. Ele vai wrestling mode, take down e não para, né? Então, mas conseguimos botar uma estratégia boa nele, mas no primeiro round, cara, ele começou trocando bem na distância que eu mandei, fazendo o cara andar para trás, chutando na perna. Eu digo, ó, nunca chute quando você estiver andando para trás. Aí ele, tá bom. Aí ele fez certinho, botou o cara para andar para trás, começou a chutar. Em um momento que ele andou para trás, o cara veio para frente e foi querer chutar também. O cara acertou um diretão nele, cara. Foi justamente o que eu disse, que o cara fazia bem isso. Acertou um diretão nele, ele já ficou meio mole ali na grade. Aí se embolaram, ele caiu por baixo. Sei que ele perdeu o round, sobreviveu. Entrou uma chave de calcanhar que eu tinha mostrado ele para fazer, para ficar por cima. Enrolou e ficou por cima. Salvou ele. Mas aí foi quando eu falei com ele de cara, meu irmão, esse primeiro round foi muito duro, pode ser qualquer um. Eu acho que vão dar para ele. Até falei assim, você agora tem que seguir a estratégia, cara. Trocar com ele um pouco. Não chutar mais, porque você já está um pouco mais desgastado. Você agora vai ter que usar o seu wrestling e o jiu-jitsu. Não vá derrubar ele e cair na lateral. Derruba e cai na meia. Porque quando você cai na lateral, você deixa as pernas do cara e o quadril solto. Às vezes você consegue controlar um pouco o quadril, mas sem kimono o cara mexe. Eu digo, fica na meia, que você controla as pernas, controla o quadril e controla o tronco, né? Aí o Sibi fez isso. Derrubava, caía pra meio. O Ed Herman é faixa preta de juiz, muito bom, né? O Sibi na época não tinha o chão que tem hoje. Hoje em dia ele treina de kimono, tá outro nível. Mas foi uma luta muito difícil, ele venceu no coração. Aí depois o Daniel Sarafian também foi no LFA, um cara muito duro. E o Sarafian também foi lá, mas o Sarafian já lutou mais tranquilo. Venceu os 3 rounds, dominou. Mas assim, o que eu mais trabalhei muito na mente deles foi dizer, meu irmão, vocês vêm 2 derrotas, ok, se me vende 3, não pensar mais nisso. Você agora, Sarafinha, vai estar em outro evento, então um novo é um recomeço. É pensar daqui para frente, cara. Não tem que pensar que você vem de derrota e o cara vem de vitória. E você perdeu no UFC, o cara não estava lutando no UFC, né? E aí o Sarafinha foi lá e lutou bem, superou. Mas era mais isso mesmo, de tentar tirar a pressão do resultado. Eu sempre dizia, cara, foque no que vocês podem controlar, que é a performance de vocês, que é a sua dieta, o seu treinamento. Não se preocupe muito em mostrar nada para ninguém, não, para o mundo, para quem está assistindo, para ninguém, não. Vocês têm que focar em vocês. Estão lutando, no final de tudo, vocês estão lutando para vocês e por vocês. E entrou muito isso na mente deles, e graças a Deus. E o Bader também, assim, melhorou muito as performances dele, eu acho que com um trabalho psicológico, né? A última luta agora ele perdeu, ele nunca tinha perdido aqui desde que eu cheguei. Mas o cara, além de ser muito bom, muito jovem, né? 27 anos, o Bader já tem 38. Mas assim, infelizmente, eu até falei para ele para não comentar isso, nem ele vai comentar, mas teve uma fatalidade no camp, ele teve uma lesão forte no joelho, acho que eu até comentei com você. Isso impossibilitou muito ele de treinar. Eu não queria nem que ele fosse para a luta. Mas ele falou, eu já estou quase um ano sem lutar, cara. E também a gente fica sem fazer dinheiro nesse tempo todo e precisa movimentar. Eu vou ver se o Bellator pode adiar para mais um mês, tal. Eu sei que o Bellator disse que não podia adiar, senão ia ter que cair a luta, o cara lutar pelo interino. Aí ele fez, pô, se esse cara lutar pelo interino agora, eu vou lutar com ele daqui a mais quantos meses? Então aí o Bader foi e fez, vamos tentar, eu acho que eu tô bem, vai dar certo. Mas foi uma coisa que eu também hoje em dia me culpo muito. Não era para ter deixado ele ir. Foi igual o Barão quando perdeu pro Dillashaw. Não que o Barão tivesse machucado. E o Bader também não estava machucado no dia da luta, mas ele só treinou 2 semanas de verdade. E a última semana não conta. Porque 3 ele ficou parado, só fez musculação e nem manobra dava para fazer, porque o joelho estava bem ruim. Então ele estava toda hora assim meio que escorregando no ringue, no cage, sem distância, jogando soco
overhand com a mão de trás, que ele dá muito tempo que eu cheguei que ele não fazia mais isso. Então ele entrou meio que no módulo automático, meio que teve um pouco de bloqueio, se sentiu inseguro ali, cara, muito tempo também sem lutar na light heavyweight, tava lutando só de pesado, 3 anos já, né? Sentiu também pegar um cara mais rápido. Então, e também os caras passam muito limpam muito o queijo hoje em dia da outra para outra, ficam passando, então tava bem escorregadio, mas também tava escorregadio pro outro, não tem, isso aí não é desculpa. Mas assim, com certeza a lesão afetou um pouco o psicológico dele. Mas o Bader é um cara que evoluiu muito mentalmente. E mesmo ele perdendo essa luta, se você for ver, ele levou um knockdown, ele tentou levantar acho que umas 10 vezes, cara. Levantava, o cara acertava, ele descia, levantava. E se você via antigamente, se o cara desse um golpezinho nele, já virava aqui, já queria ir para casa, pedia logo a conta e já queria ir para casa. E hoje em dia, não, ele tentou, até onde deu, até que o cara realmente apagou ele no último golpe, mas eu acho que ele levantou sem medo de errar pelo menos 7 vezes, ele tentou ali. Então, e foi um chute na cabeça que pegou atrás da nuca, né? O cara jogou um jab direto e chutou do mesmo lado, ao mesmo tempo, que a gente chama de anticombinação, né? Tem a combinação que você joga tipo jab direto, né? Termina com a direita, chuta com a esquerda. A anticombinação é quando você chuta do mesmo lado. Ou chuta depois do soco, ou chuta ao mesmo tempo. E isso aí pegou ele na hora que ele tentou bloquear aqui, tipo o cara jogou 2 socos e chutou, né? Ele tentou bloquear aqui, o chute pegou lá na nuca mesmo, ele caiu mal. Puta merda. Mas, assim, ainda teve aquela reação à mente, a confiança que queria conseguir sair, né? Mas não conseguiu. O cara fez um ótimo trabalho e venceu a luta. Mas falando assim na questão psicológica, eu acho que muitos lutadores aqui evoluíram bastante com a minha chegada. Eu acho que isso aí ajudou. Eu também tenho aprendido muito, já estudava muito a psicologia, gostava de estudar, não tanto como hoje, mas estudava no Brasil, né? E aqui eu estudei muito, você me incentivou muito. Estudei muito todos aqueles seus vídeos, né? Os seus livros. Então, eu estudo também pessoas que você me indica. Então, isso aí me fez evoluir, né? Maturar emocionalmente. E eu passo essa experiência hoje para os lutadores, né? E eu tenho certeza que no jiu-jitsu hoje, eu fiz um grande trabalho há muito tempo atrás. Mas quando eu voltar para o jiu-jitsu hoje, eu vou fazer um trabalho de um nível que eu nunca consegui botar. Vai ser outro nível, porque pela minha maturidade emocional. Tanto em termos de gestão da academia, como de administração, como ter a equipe de competição separada de quem que não é de competição, como na sua academia, por exemplo, tem de faixa branca, ali é só faixa branca. 30, 40 é só faixa branca. Então, eu vou saber separar isso, meu irmão. Essa equipe aqui é amador. Meu irmão, vocês são da competição, então, treino de competição, vocês podem dar tudo um com o outro. Mas se for dar aquele cara ali que não é competidor, meu irmão, eu vou botar pra você fazer um específico de defesa, não vai amassar o cara não, o cara vai embora e não vai mais ter mais mensalidade na academia. Então, eu vou saber administrar isso e até a parte psicológica dos atletas para competição, eu vou saber trabalhar muito melhor hoje. O que eu, assim, modéstia à parte, acho que eu trabalhei bem no passado, mas hoje eu vou trabalhar bem melhor e daqui a 10 anos melhor ainda, né? Com Isso é uma certeza. coisa que a gente vai evoluindo, né? Emocionalmente. Com certeza. Qualidade. E galera, a gente está chegando aí no final da entrevista e antes de eu fazer a última pergunta, também fazer uma propagandazinha aqui a gente falando da parte psicológica. Eu criei um curso em português chamado Top 30 erros mentais que os atletas cometem e como evitá-los. Então, é um curso de 30 vídeos por dia, compartilhando não só as coisas que eu vivi, mas vários momentos de várias entrevistas, muitos aprendizados. Já fiz mais de 300 entrevistas, então vou aprendendo com todos os convidados. No caso, os erros psicológicos eles vão comentando. E é legal também que nas aulas que eu fiz, eu boto também clipes das entrevistas de vários dos convidados, compartilhando momentos, histórias, assim. E eu vejo você postando muito isso também, isso é muito bacana. Você posta assim, uns trechos muito bem pertinentes mesmo para lutadores, até para a vida, né? Com certeza. E o que é legal também, Jair, nesse curso, é que a primeira vez quando eu fiz esse top 10, eu fiz voltado mais para o atleta. E aí, eu reparei, mais pelo fato de vários professores que entraram em contato comigo, falando, pô, Gustavo, eu só tive, de repente, dos 10, eu tive uns 3 ou 4 só erros que eu já cometi, mas eu já tive alunos que já cometeram esses, ou seja, eu comecei a ter mais professores do que atletas entrando em contato e tendo acesso ao material para poder passar para os alunos, que no caso 30 erros mentais. De repente o atleta vai falar, pô, meu irmão, não tem isso tudo bem, mas um dia se você já não é faixa preta, um dia você vai ser.
E um dia você vai poder ajudar essa informação de ter, de repente, algum aluno tá com algum bloqueio, alguma coisa, e é um dos tópicos que, de repente, a gente fala no curso e você poder ajudar esse aluno de certa forma. Então, eu vou botar o link aqui também, errosmentasnosjiu-jitsu.com, dá uma olhada lá, ficou bem legal. E seguinte, minha última pergunta, qual é uma das maiores lições que a competição te ensinou para a tua vida? Rapaz, eu acho que o artista marcial, em geral, eu já acho ele um ser humano forte, diferenciado, né? Pronto para várias situações. E o artista marcial competidor, eu acho que ele fica como se fosse forjado no aço, forjado no fogo, né? Então a competição deu muita confiança para mim, para minha vida, né? Fora do tatame, como professor, na rua, eu me sinto confiante pelas competições, por tudo que eu já passei na minha vida. Eu acho que superação e confiança, você aprender a superar dificuldades, né? A competição ensina isso. E, e o aprendizado, né? O aprendizado da competição, o fortalecimento espiritual, mental, né? Até mesmo físico, que você fica mais forte, tudo, né? Você se cuida mais. Então eu acho que é isso mesmo, é superação, evolução, fora do tatame mesmo, que eu falo das competições. E eu acredito que é isso. Muito de superação, das coisas mais importantes que o jiu-jitsu, né? A luta, a competição vai lhe dar. Você nunca vai estar sempre ganhando, né? Um exemplo desse meu pan-americano agora, até aconteceu uma parada engraçada na segunda luta. Eu passei a guarda do cara, quando eu caí na lateral, o cara muito forte tentou dar um triângulo invertido. Quando eu postulei para defender, ele me capotou, cara. Caiu na minha lateral. Até mandei para você a luta. Eu vi. E ele passou 2 minutos apertando meu rosto, querendo me finalizar. Eu disse, cara, eu já tenho 3 pontos aqui na frente. Não tem por que eu ficar preocupado. Eu vou ficar por aqui me defendendo, na hora certa eu me levanto. Aí pronto, fiquei por aí 2 minutos treinando só defesa pessoal, só me defendendo. Vai ser treino de defesa pessoal. Digo, vou nem gastar energia, cara. Na hora que ele deu uma brechinha pra querer montar, eu pum, subi. E outra coisa que eu fiz foi ficar segurando ele com o braço. Eu nunca deixava ele chegar na lateral, né? Porque chegar na lateral tem ângulo de montado, tá joelho na barriga, abre mais o leque de possibilidades de finalização e pontuação. Eu deixava ele sempre na norte-sul. Ele girava para cá, eu girava com o pé. Ele girava para cá, eu girava também. Então, eu pensava muito numa coisa que eu falo sempre assim, de cara, a gente tem que ser bom, é no ruim. Eu sempre falo para os alunos, meu amigo, no bom todo mundo é bom. A gente tem que ser bom no bom e no ruim. Aquela é a hora que tem que ser bom no ruim. Eu sempre falo, meu amigo, você morando no Brasil, um apartamentozão de frente pro mar, carro zero, você vai pegar várias gatinhas, né? Agora eu quero ver pegar a gatinha de busão. Aí você é bom no ruim, andando de busão e com a gatinha do lado, né? Saber viver, ser feliz. Esse aí é bom no ruim, né? O cara, meu irmão, montado na lateral, nas costas, é bom demais. Eu quero ver o cara das suas costas montado em você. Essa é a hora que tem que ser bom. É isso aí. Irmão, obrigado pelo bate-papo. Você sabe que eu sou Kimura também, tô representando essa cabeça aqui, ó. Na outra eu tava com a da GD aqui na última, né? Essa aí com a da firma. Então, sabe que eu tenho um carinho muito grande pelo pessoal lá de Natal. Quando fui lá também fui muito bem recebido. Então, a galera Todo que mundo sempre lá vem adora, aqui, meu irmão. galera que sempre vem da Kimura, vem aqui no Arizona, sempre muito bem recebido. Então, sabe que vocês são família aqui. Então, brigadão aí pelo papo. Eu que agradeço, meu irmão, tudo que você fez por mim, faz até hoje aqui, muitas oportunidades, pelas lições dentro e fora do tatame, todo o apoio, o suporte. E todos nós temos seus problemas, e mesmo eu tendo meus problemas, você com o seu, mas você estava sempre preocupado, tentando orientar de alguma forma, principalmente na minha chegada, né, para entender o sistema americano, a cultura aqui do Arizona. Então, foi muito aprendizado dentro e fora do tatame, muito suporte, e eu e minha família somos muito gratos, isso aí. E sábado vamos estar junto aqui no Halloween. Nossa, demorou. Valeu, galera. Tamo junto. Abração. Os.